Então eu agradeço ao José Umbelino, né? José Eduardo Mendonça Umbelino Filho, pela disponibilidade de vir aqui conversar com a gente, né? E ter também, né, compartilhado conosco os três contos, né? Eu vou ler um pouco aqui o resumo da sua apresentação, tá? Que eu peguei, claro, do seu currículo, né? E Tá daí, certo. para que todos tenham, né, assim, conheçam você melhor, né? Da sua formação, da sua trajetória. E daí depois você pode comentar, completar, enfim, tudo bem? Então, Desmentir. desmentir. Então, José Eduardo Mendonça Umbelino Filho, doutor em Sociologia pela Universidade Federal de Goiás, possui graduação em Comunicação Social, habilitação em Jornalismo e mestrado em Comunicação, ambos pela Universidade Federal de Goiás. Especialista em História Cultural, atuou como docente dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda. Atualmente é analista de gestão governamental, jornalista no Laboratório de Pesquisas Criativas e Inovação em Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás. É pesquisador da área de comunicação com experiência em pesquisa de campo, abordagem quantitativa e análise de conteúdo e discurso. Escritor premiado em concurso literário, é filiado à União Brasileira de Escritores Seção Goiás, possuindo 2 livros publicados, além de participações em coletâneas de contos e em projetos literários virtuais. Recebeu menção honrosa no Prêmio Sesc de Literatura em 2014. Foi vencedor da Bolsa Hugo de Carvalho Ramos pela UB Goiás em 2016. Então, basicamente, eu fui, né, selecionando mais a parte de acadêmica, escrita, atuação, né? Cortei Perfeito. alguma coisa. Você quer comentar, desmentir, completar? Não, acho que tá bom, professor. Acho que é isso aí mesmo. Não tem muito. Aham. O, nós lemos os três contos, né? E eu também li o seu livro Festa para a Raquel, né? Ah, E então eu gostaria de começar perguntando sobre essa sua trajetória como escritor mesmo, né? Além dos três contos e desse livro, você diz, ou no seu currículo, né? Diz que você tem 2 livros publicados, tem premiações. Se você puder falar um pouco mais sobre isso. tá certo. Ok, essa parte eu fico meio intimidado de falar, professor, mas eu vou tentar. Em contrapartida, eu vou só dizer que, professor, eu acabei de ler, eu terminei o seu Grar Cará. Eu Ah, recomendo fortissimamente aos alunos aí, que é uma leitura muito boa, além do obrigado. Batateogonia, que eu gosto muito, que está aqui em algum lugar. Está aqui em algum lugar. Ah, tá aqui, ó. Esse aqui, professor, eu distribuí para 2 amigos meus que estão me devendo uma crítica ainda. Vou ver o que eles acham. Legal, legal. E deixa eu só fazer uma pergunta. É uma turma do curso de letras, é isso? Isso. Letras bacharelado e a disciplina chama Prática de Escrita Literária. Prática de escrita literária. Ah, muito Aham. bacana. Então, eu preparei algumas lembranças para dizer, mas assim, eu não tenho mais só 2 livros publicados, né? Agora tem, acho que esse aí não contava o Festa para Raquel, é um terceiro, e vai sair agora um pela Faris Silva, um quarto este ano. Eu publiquei um e-book também este ano, né? O professor sabe, sobre literatura fantástica. Então Aham. agora vão ser 5 livros. Os 2 primeiros livros foram livros de poesia que eu renego, e se vocês falarem que são meus, eu nego até o fim, não faço mais poesia. Já passei dessa época, né? Não me apaixono mais, então não faço mais poesia. E os prêmios, professor, acho que foram bem esses mesmos. E assim, sobre a premiação, né, ganhar prêmio de literatura é uma roleta russa. Né? Eu entendi
que para cada prêmio que eu ganhei, eu tive que perder uns 10. Né? A gente vai tentando e uma hora o jurado vai com a cara da nossa literatura e acha que a gente merece um prêmio ou outro, né? E eu tive um último que eu ganhei também no ano passado, que foi um prêmio muito bom, chama Prêmio Mariano Hortêncio, aqui de Goiás, com este livro que eu vou publicar nesse ano. Então, acho que dessa parte, mostre as suas medalhas, essas são as minhas, né? Aham. Agora, da parte eu queria, antes, né, agradecer muito, na verdade, para mim é uma honra o professor ter me convidado para fazer parte dessa aula e para conhecer vocês. Queria estar aí presencialmente, mas chegar a Campo Grande de bicicleta é difícil, né? E eu acho que ia demorar um bocadinho, mas eu fico muito feliz de poder estar perto de vocês aí e queria só dizer também que a hora que vocês quiserem falar alguma coisa sobre os meus contos, me avisem para eu ficar offline e não escutar. Eu não quero saber, eu não ligo para o leitor. Mas, assim, eu queria depois, professor, se você permitir, perguntar também como é que vocês começaram a escrever. Estão ouvindo esse barulho? Sim, é uma furadeira? Tem um cara consertando um ar-condicionado no quarto andar do prédio agora. Sabe aqueles alpinistas que ficam. Aham, Tá sim. bem ali atrás. Talvez eu tenha que mudar de lugar. Mas, enfim, Não, mas pô, por enquanto tá tranquilo. Aham. eu comecei a escrever muito cedo, mas eu comecei primeiro a ler. Né? E eu venho de uma família de pessoas que sempre se aventuraram na escrita. Meu pai escreve contos ainda hoje, ele é um senhor já, né? Ele escreve contos e sempre me incentivou a ler, né? E depois que eu aprendi a escrever, eu comecei a tentar sempre a literatura. Então, desde os 7 anos de idade, desde os 8 anos de idade, eu arrisco escrever. E eu Legal. descobri que eu queria ser escritor depois que. Porque existe um momento na faculdade, quando a gente começa, que todo mundo quer ser escritor. E aí você começa a querer escrever poema para menina ou para menino que você gosta, você começa a querer fazer alguma coisa, e é uma fase, né? Eu fui para a faculdade de comunicação e todo mundo gosta de textos, né? Todo mundo escrevia, na época era blog, tinham blogs, e aí depois escreviam para a internet, e aí o pessoal começou a parar, mudava, ia fazer outra coisa, tinha filho, casava, e eu continuei, entendeu? Então todo Aham. mundo parou e eu continuei escrevendo. E aí eu percebi que talvez isso pudesse ter um impacto maior na minha vida do que para as outras pessoas. Assim, me decidi escritor. E mesmo assim, muito depois. É uma decisão que você não fala para sua mãe, né? Tipo, mãe, quero ser escritor. Né? Não é o tipo de Aham. coisa que você fala muito alto para as pessoas, né? Você primeiro precisa treinar de frente para o espelho várias vezes. E aí depois você se reconhece assim, e isso passa a ser algo que você coloca discretamente no seu currículo. Né? Então tem isso. Mas essa é um pouco a minha trajetória. Eu sempre estive vinculado à literatura, ao texto escrito e à leitura, né? Algo que eu faço com paixão, com amor mesmo. Eu gosto do que eu faço, eu gosto de Aham. escrever. É isso. Não sei se Legal. falei o suficiente. Sim, é, alguém quer fazer alguma pergunta? Quer vir aqui perguntar ou quer? Ainda não. Pô, isso é muito interessante. Ele veio de uma família de escritores, então. Sim, né? Quando eu tinha 18 anos, mais ou menos, não, 17, meu pai falou para mim, você conhece esse poeta famoso aqui em Goiás? Conheço. Pois ele é seu primo. Você quer conhecê-lo? Mais ou menos assim, até lá eu não sabia. Aí, de repente, ele falou que tinha esse poeta e eu marquei. Ele não morava aqui, ele morava no Rio de Janeiro. Uma vez que ele esteve aqui, eu muito timidamente mandei uns poemas meus para ele, sabe? E ele marcou uma reunião comigo. Ele estava num hotel, eu encontrei com ele, morrendo de vergonha, suando as bicas. Ele me chamou de primo. Falou, primo, tudo bem? Oi, primo, tremendo, né? Ele falou, seus poeminhas estão bons, mas você tem que estudar muito. Foi isso que ele falou para mim, assim. Legal. E, Então, sim, eu venho de uma família que tem escritores que se arriscam, né, nessa arte. e José, você poderia falar um pouco das leituras, assim, as preferências literárias que você tem?
claro. Preferências literárias. O primeiro livro que eu me recordo de ter lido por conta própria era um livro daquela coleção Vagalume, que se chamava Cuidado, Não Olhe para Trás, de uma autora chamada Stella Carr. Eu me recordo que esse livro me marcou profundamente, porque ele tinha um quê de mistério, era uma história de um menino que se mudava para um prédio novo, e tinha algumas coisas estranhas acontecendo nesse prédio. Desde então eu sinto que até hoje eu continuo escrevendo aquele livro. Em tudo que eu escrevo, existe um eco daquela minha primeira leitura. A primeira leitura que eu fiz sem ser exigência da escola, né? Aquela que eu quis ler por conta própria. E eu tenho uma preferência por literatura fantástica. Eu gosto de textos e de histórias que, de alguma maneira, subvertem a nossa noção de realidade e nos fazem encarar o estranhamento do cotidiano. Né? Então, isso me interessou muito. Portanto, no início, Franz Kafka, Borges, foram autores que eu li e reli e que me causaram este efeito, né? Eu fui mais para esse fantástico, a gente chama de latino-americano, né, do que, por exemplo, para os livros de fantasia. Eu demorei muito para ler fantasia, ou ler Maravilhoso, né, Senhor dos Anéis. Esse tipo de literatura não foi a que me pegou tanto. Eu gostava mais desses autores que não explicam o fantástico, né, que não criam mundos, eles destroem mundos. Então, esses caras me agradaram muito. E também muito de literatura goiana, que tem um autor chamado José J. Veiga, que me marcou demais na minha construção também, que é um autor que eu gosto muito. E quando eu quero ler por lazer, né, eu leio muito livros ingleses do século XX e XIX, tipo H.G. Wells, Agatha Christie. Esses livros de detetive também são coisas que me agradam demais. Assim. Atualmente eu estou lendo quase que exclusivamente livros de literatura fantástica, né? Latino-americana, porque é parte do estudo que eu estou fazendo. Certo. É isso. Posso falar daqui? Você está me escutando? Te escuto perfeitamente. Eu queria só saber o nome, porque o rapaz ali perguntou e não falou o nome. Chama de Capitu. É Hildo. Olhos de ressaca, Capitu? É ressaca de ontem ou é ressaca do mar, assim? A gente nunca sabe, né? Foi da última leitura. Da última leitura, né? Uma leitura etílica. A última leitura foram 5 contos. Ah, Deus, é mesmo? Então não fez bem, né? Tomara que não embrulhe a barriga. Desculpa, a moça ia fazer a pergunta? Ellen, meu nome. Ellen. Oi, Ellen. Então, considerando que nós lemos 3 contos seus, né? E que nessa disciplina, uma das nossas tarefas é terminar a disciplina com um conto, né? Escrevendo um conto. Eu fiquei assim com curiosidade de saber qual foi o momento em que você se deparou com, nossa, escrevi meu primeiro conto. E agora? O que é que eu faço com isso? Muito útil para mim entender isso. Onde que eu escondo isso que eu fiz, né, Ellen? Onde é que eu guardo esse negócio? Gente, que pergunta boa. Como foi? Ai, eu acho que eu lembro mais ou menos. Foi na escola. Uma professora, cujo nome eu não me recordo, eu acho que na 7ª, a gente chamava na época de séries, né? Então tinha a alfabetização, primeira, segunda, terceira. Eu acho que na 3ª para a 4ª série, alguma coisa assim, nós já escrevíamos. Ela fez de tarefa de casa que a gente escrevesse um conto sobre algo que a gente viveu. E eu levei essa tarefa para casa e eu, desrespeitando a professora, resolvi não escrever um conto sobre algo que eu vivi, mas sobre um livro que eu estava lendo. Eu estava lendo naquela época um livro chamado 101 Dálmatas. E é um livro que deu origem ao filme, se eu não me engano, ou o filme deu origem ao livro. Uma das duas coisas aconteceu, em alguma ordem. E eu estava gostando muito desse livro. Então eu resolvi escrever uma história sobre cachorros que fogem de casa porque à procura do dono e eles conversam entre si em latidos. Então eu me recordo de era manual, né? A gente tinha a folha, a caneta e escrevendo. E quando eu vi deu tipo umas 15 páginas.
E a professora tinha falado, eu não sei, a professora não tinha falado número de páginas, né? E eu gostei muito do que eu escrevi, só que felizmente eu perdi esse negócio. Aí quando eu cheguei lá, os meninos tinham feito uma página, os mais ousados duas, e eu cheguei com aquele mais de 15 páginas e fiquei muito envergonhado, porque não estava igual aos meus colegas. Todos os demais tinham uma página, né, poucas páginas. Então eu entreguei só a primeira página. E eu então não sei o que a professora acharia do conto inteiro, mas eu penso que essa foi a primeira vez que eu me vi no frenesi, quase, desculpem o palavrear, quase erótico, de quando você tá com uma ideia boa e você quer colocar ela no papel. E eu tô falando de erótico para menino de 6, 7 anos de idade, viu, gente? É no outro sentido, é a ideia, essa ideia do não sei como é que é para vocês, mas quando você está com uma ideia na cabeça e você consegue parir ela, é uma coisa muito sensual para mim, assim. Foi isso. Legal. Gente, quando o primeiro conto que você disse, isso daqui já um pouco mais de maturidade, talvez, não sei como que foi para você. Tá, você profissionalmente. Isso. Aí perde muito do misticismo da infância, né? Eu já escrevi muitos contos pagos, né? Mas teve um conto que eu ganhei um concurso aqui em Goiânia que talvez tenha sido o meu primeiro profissional. Não foi. Foi o livro que ganhou a menção honrosa no Prêmio Sesc, em 2014. Foi uma coletânea de contos chamada Como Desmontar uma Nuvem. E foi a primeira vez assim que eu senti que os meus contos tinham algum respaldo que não fosse só o da minha mãe e o meu, né? Que as pessoas gostaram daquilo lá e falaram que estava bom, né? Não ganhou, mas foi... Menção honrosa é basicamente a ideia assim, tipo, você bateu na trave, né? E você não ganha o dinheiro, você ganha só um tapinha nas costas e fica feliz. Mas, enfim, talvez tenha sido aí, né? Em 2014, por aí, quando eu percebi que meus contos tinham um pouco mais de... Porque tá uma coisa... isso aí é uma coisa tão interessante que eu vou ficar falando por horas, né? Eu não sei como é que você acha, Ellen e Capitu, e os demais pessoas que estão aqui. O momento em que eu me percebi como um escritor profissional, foi quando eu consegui me desvencilhar dos meus juízes mentais. Eu chamo assim. Toda vez que eu escrevia, eu sempre pensava não só no que eu estava escrevendo, mas o que fulano ou cicrano iria achar do que eu estava escrevendo. Muitas vezes eu escrevia para alguém, inclusive. Né? Então tinha um jurado mental atrás de mim. Um dos casos mais interessantes é o meu pai, inclusive, né? Que é um cara que escreve, mas ele é extremamente conservador em alguns aspectos. Então, teve uma vez que eu escrevi um conto e chamei uma pessoa de gordo no conto, e ele veio falar comigo, ele fez uma reunião. Filho, isso aqui pode ofender muitas pessoas. Será que você não pode trocar por uma outra terminologia? Então, o meu pai me acompanhava muito, não presencialmente, mas em espírito julgador e executor, atrás de mim. E tinha outras pessoas, né? Teve um momento da minha trajetória, foi mais ou menos por esse conto, em que eu consegui reconhecer quem eram esses jurados e por que eu queria tanto agradar a eles. E em que aspectos eu queria agradar a eles. Nesse momento eu consegui me livrar. E eu consegui escrever alguma coisa, não pensando, se meu pai ler isso, ele não vai achar bom. Eu vou fazer isso aqui para agradar essa pessoa, porque ela gosta de final assim ou assado. Não, eu consegui escrever um conto que era do meu jeito, né? Esse um conto específico que foi considerado o pior do livro. Mas assim, foi quando eu me vi como profissional, entendeu? Não sei se respondi, Ellen, mas foi isso. Foi bem interessante você citar nesse jogador interno, porque eu acho que... Bom, eu vou escrever um conto, né? E foi a minha primeira versão, não mostrei para ninguém. E eu me vejo muito com essa ideia de escrever para alguém. Eu sempre imagino que eu estou conversando com alguém e essa pessoa não é uma pessoa muito boazinha mesmo. Assim, como você... Meio rígida, né? Uhum. A gente fica pensando, talvez é proposital. A gente escolhe uma pessoa bem carrasca mesmo, que é justamente para evitar algum dano lá para frente. Mas a gente não percebe que isso prejudica mais do que ajuda. Exatamente. Eu acho que eu tive que fazer terapia interna um pouco para pensar por que essa pessoa, essa tia minha do interior, tá sempre julgando meus contos.
Aí você tem que entender por que você tem que relação que você tem, né? Ou por que essa ex-namorada, que está até agora aqui julgando meus contos, não sei o quê, por que isso está acontecendo, né? É uma depuração, mas que legal. O seu único conto tem qual nome? Brita e o copo de leite. Brita e um copo de leite? Você consegue definir o gênero dele, o que é? Oh, que legal. Uhum. Né? A Brita pega e a Brita também é a minha personagem principal. Ela se chama Brita. E o copo de leite, daí também tem uma jogadinha. Tem o copo de leite flor e tem um outro copo de leite que eu não posso contar qual é. Spoilers. Uhum. Eu espero poder ler um dia seu conto. Sim, se você puder compartilhar com a gente. Mais alguém? Eu queria perguntar, como que, pensando nisso dos juízes internos, como que você equilibra ter que escrever pensando no leitor, porque você escreve para alguém ler, mas ao mesmo tempo passar por cima desse medo, dessa insegurança e escrever também por si? Perfeito. Uhum. Como é que é o seu nome? Ananda. Ananda com N de navio? Oi, Ananda. Ananda, eu acho que esse é um dos grandes dilemas de qualquer pessoa que se presta à arte, não é? Eu não sei se ele tem uma resolução, sabe? Porque tem respostas diferentes. Eu escrevo para mim mesmo ou eu escrevo para o outro? Né? E no fim das contas, o que vale mesmo? A minha avaliação pessoal ou a avaliação dos outros? Eu não sei se isso tem uma resposta universal. Eu posso te falar a minha, né? Como é que eu equilibro isso aí? Eu acho que, primeiramente, eu duvido muito de pessoas que dizem que escrevem só para si, de pessoas que não se importam com o que os outros vão pensar. Porque nós somos seres muito sociais, né? A gente, nem que seja um leitor imaginário que é o nosso espelho, a gente está sempre escrevendo para alguém. Porque se a gente não escreve, se não quisesse falar para ninguém, a gente ficava calado. O melhor jeito de você não falar com ninguém é não falar, né? Se você escreve, se você coloca para fora, de alguma maneira você está querendo mostrar isso para alguém, né? Então eu acho que existe aí eu duvido muito dessa ideia de que as pessoas que não se importam com o que os outros vão pensar, os rebeldes, e eu estou fazendo isso aqui. Mesmo que você faça isso para quebrar todas as regras, você está fazendo isso para chocar, você está fazendo isso para que alguém, né, sinta alguma coisa. Agora, é um equilíbrio para mim muito difícil e depende muito do que eu quero. Né? Tem textos que eu quero passar uma mensagem. Tem textos que eu quero dizer alguma coisa específica para alguém. Né? Então, por exemplo, esse último livro que vai sair, eu gostaria muito que um dia vocês lessem e depois criticassem à vontade. Não, desculpa. Esse conto que vocês leram das Irmãs Saragossa. Foi a Irmã Saragossa que vocês leram, né? Sim. É o terceiro que você fala mandou. Da minha própria morte. Da minha própria morte? Isso, é o primeiro que você mandou. O menorzinho? Dos benefícios de se morrer no dia do seu aniversário. Pronto. Esse aí, um jornal aqui local pediu a alguns escritores que escrevessem contos imaginando a própria morte. Então, esse foi um conto por encomenda. Eu e mais um grupo de autores escrevemos esses contos. Depois eu posso passar o link para vocês. Tem outros muito legais e tem outros muito chatos também. E aí o que acontece? Quando eu fui escrever esse conto, eu tinha em mente para quem eu queria escrever e o que eu queria com aquilo. Era uma mensagem muito clara e muito direta. E o engraçado foi que eu conheço o editor desse jornal e ele que pediu. E quando eu não escrevi para ele. Eu escrevi para um outro escritor para quem ele pediu também, que é um colega meu, um amigão meu, que também ia escrever. Então eu falei assim, eu vou escrever isso aqui para deixar o Ademir de cabelo em pé. Ele vai gostar. E na hora que eu estava escrevendo para essa pessoa. Então, nesse caso, o meu objetivo foi escrever para essa pessoa. O Irmã Saragossa foi ao contrário. Eu queria me desafiar se eu conseguir escrever um conto de terror. Foi o primeiro conto de suspense e terror que eu quis. Então, na hora que eu estava escrevendo, eu não estava pensando no leitor. Eu estava tentando me desafiar
a fazer algo que desse para mim algum tipo de suspense, algum tipo de. Então, neste caso, eu escrevi pensando em mim, não num leitor. O que eu sinto hoje, e pragmaticamente falando, é que a gente tem que escrever para um leitor que consegue entender o que a gente gosta. Mas para isso, a gente tem que escrever para todo mundo primeiro. Nós vivemos num mundo de nichos. Né? Então, se eu escrevo um conto X e espalho, talvez 15, 20, 30 pessoas vão entender o que eu estou querendo dizer. E é para essas pessoas que eu tenho que continuar escrevendo. E não para todo mundo. Eu não acho que a gente tem que escrever para todo mundo. Porque não dá, a gente não vai agradar, ou não vai ser entendido por todo mundo. Não sei se eu respondi, Ana. Que bom, então resolveu. Esse ponto, as Irmãs Saragossa, tem uma referência ao manuscrito encontrado em Saragossa. Sim, sim, sim. Aham. É que é um ótimo conto sobre conto, em cima do conto, dentro do conto, e envolve Sim, fantasias, né? Tem aham, isso mesmo. legal. Eu achei muito interessante, assim, me pareceu uma transposição de um tipo de história para uma realidade bem própria do Brasil, do interior, né? Sim. As Aham, histórias de terror, as histórias de fantasma, na verdade, né? Meio sim, inglesas, meio francesas. Ah, professor, posso fazer um adendo sobre esse negócio que a Ananda perguntou? claro. Tem a ver com você. Ananda, e Ellen também, né? Que escreve e coloca no Facebook, que talvez seja um novo tipo de gaveta que nós temos, né? Guardar dentro da gaveta. Só que é uma gaveta aberta, né? Todo mundo vê. Eu me pergunto muito, Ananda, sobre se eu vou encontrar um leitor que goste do que eu escrevo. Sabe? Muito, o tempo todo. Eu não sei se vocês gostaram do que eu escrevi, mas para mim é sempre uma dúvida de reconhecimento. Não adianta, não acaba essa dúvida. Toda vez que você escreve alguma coisa, é sempre uma insegurança quanto ao que se você conseguiu transmitir o que você queria, ou se alguém vai entender o que você queria, ou melhor, o que é mais fantástico, se alguém vai entender mais do que você queria e melhor, né? Porque tem gente que pega o seu texto e usa de um jeito que você nem suspeitava. Aí a minha sugestão é você falar, exatamente isso que eu tinha pensado. Sempre responde assim, né? É isso mesmo. Se for ruim, você fala que a pessoa não entendeu bem o que você escreveu, né? Mas assim, se a pessoa leu uma coisa que. Enfim, nós vivemos num mundo em que está todo mundo produzindo, inclusive quem não é gente, inteligência artificial tal. Então, é uma insegurança Aham, contínua que eu tenho. O que eu hoje acredito é que se a gente não mostra, talvez a pessoa que não vai sentir algo, que vai sentir algo, nunca vai ter essa condição. E foi o que aconteceu, por exemplo, com o professor Fábio. Eu não conhecia o professor Fábio. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre Murilo Rubião. uhum, E de repente eu caio numa citação de uma citação da tese de doutorado do professor Fábio. Porque eu li, professor, eu li isso num livro sobre o Murilo Rubião, que ele tinha 33, 34, 35 contos publicados e alguns que ele publicou esparsamente. sim, Um deles chamado alguma coisa do Grão Mogol. Aí eu aham, joguei no Google isso e achei um link para sua tese. Gente, legal. tese de doutorado é um negócio que você faz para desaparecer. A minha tese está enfurnada em algum lugar da Biblioteca da Federal e eu acho que tipo, 4 pessoas leram. Nenhuma delas estava na banca, mas 4 pessoas leram, eu acho. E a tese do professor estava lá. E eu peguei a tese do professor e li ela inteirinha. E ela me marcou e me tocou de um tal maneira que eu entrei em contato com o professor. Então pode ser que eu tenha sido a quinta pessoa, professor, que leu sua tese, mas chegou até mim, Legal. chegou até mim e fez uma diferença na minha vida. Então eu tenho essa impressão de que se eu estou lançando, estou escrevendo, alguém em Campo Grande, em Cuiabá, aqui em Goiânia, vai um dia ler isso aqui e falar: nossa, pô, que legal, que massa. Aham, Né? Era isso, meu adendo. beleza. Obrigado pelo comentário. Mas é verdade, foi verdadeiro. Depois manda link do seu desenho, professor. Vocês não leram a tese do professor ainda? Tem muita carga de leitura no curso, né? Isso dá uma reprovação, hein, professor? Isso dá uma reprovação bonita. Assim, sabe? José, eu Sim, gostaria que você comentasse um pouco sobre esse conto La Maison du Papillon Tapissier, que eu achei muito impressionante, né? Eu não sei o quanto tem
de pesquisa, tem bastante trabalho de pesquisa. Não sei se você foi, né, nesse museu que tem na França, né? Maison de Papillon. Como que Uhum. foi a concepção desse conto aí? Esse é um conto que eu gosto muito. Ele ganhou um prêmio também, me deu dinheiro, que também me deixa muito feliz. Mas é um conto. Esse museu não existe, professor, ele é inventado. Eu inventei ele, eu nunca estive na França, eu não falo francês, o Le Maison aí foi o tio Google que nos ajudou, né? Mas esse é um conto que eu gosto, porque ele é minha percepção, aí vocês podem discordar de mim, né? Existem dois tipos de escritores no que tange a produção literária. Aqueles que conseguem sistematizar tudo que eles vão fazer. Então, se você quer escrever uma história, você já pensa no começo, meio e fim, já organiza, você cria cards dos perfis dos personagens, você faz toda uma estrutura antes de começar a escrever, e aí você sabe onde ele vai chegar. E existem outros escritores que vão meio que deixando a história surgir por si mesma, né? Ela vai te dando o caminho. Este conto foi um desses, né? Eu tinha muita fascinação por uma teoria que eu vi há muito tempo, né? Uma teoria não, né? Um aspecto da biologia que era aquela evolução das mariposas inglesas de Birmingham, né? Que elas, de fato, por causa da mudança climática, da mudança do ambiente em que elas viviam, elas mudaram. Era uma cidade rural, as borboletas eram brancas majoritariamente. A cidade se tornou industrial, as borboletas brancas perderam a hegemonia e aquelas que eram negras ganharam a hegemonia. Então elas mudaram. Houve uma. Eles usam isso como uma das ideias, uma das provas da teoria darwinista da evolução, né? Da seleção natural. Não é que as borboletas ficaram negras, é Uhum. que aquela variação, que antes era minoritária, se tornou majoritária por causa da mudança do ambiente. Né? Sim. Isso me fascinava. E aí eu pensei numa história em que essa mudança fosse levada ao extremo, ao radical disso. Né? E se essas borboletas ficassem vivendo por muito tempo no meio da tapeçaria, no meio de obras de arte, será que elas iriam com a seleção natural se tornando, imitando aquelas tapeçarias, aquelas obras de arte? Então foi a partir dessa ideia. E um dia eu sentei e o conto saiu. Ele saiu da forma como. Porque talvez isso é uma coisa interessante. Às vezes a ideia nossa fica na nossa mente tanto tempo, que ela funciona um pouco como o mito de Atenas, né? O mito grego de Atenas. Vocês conhecem o mito de Atenas? Como é que Atenas nasceu? Atenas nasceu adulta, pronta e já vestida da cabeça de Zeus. Uhum. Ela não foi parida, ela não tem mãe. Algumas variações do mito dizem que Zeus ficou assustado com uma profecia e engoliu uma de suas filhas, comeu uma de suas filhas. E aí, ao engolir, ele engravidou de Atenas. Aí ela nasce sendo filha dessa deusa. Adoro mitologia, uma coisa louca, né? É tão absurda quanto a realidade, né? Assim, incrível. Mas, enfim, em geral, a ideia é que Atenas nasce adulta e pronta da cabeça de Zeus. Ele leva uma porrada e ela nasce. Então, às vezes, certas ideias, você fica tanto tempo com elas, que na hora que você senta para escrever, ela nasce pronta. Então, esse conto nasceu pronto. Eu sentei, a ideia estava na minha mente, em questão de 1 hora estava pronto o conto. Essa é a história desse conto. Aham, Não, legal. não teve pesquisa nenhuma. É mesmo? Não, não teve. Me dá a sensação de que o conto tem tantas camadas, parece que você demora muito para conceber ele, sabe? Foi isso mesmo que aconteceu. Exatamente foi o que eu tinha pensado. Viu? Várias camadas. É muito, muito profundo. Olha, eu dizer que essa estratégia não funciona muito bem. Ô, Não deu certo, não? Mas... ô, José, mas eu dei uma pesquisada porque eu falei, mas não é possível, de alguma coisa real ele partiu, né? Mas tem um Daí, museu com esse nome, professor? não, tem um Maison de Papillon, que é um Ah, museu de borboletas, com uma coleção de sim, borboletas, a não sei o Casa das Borboletas, né? isso, É o borboletário. Uhum. em Saint-Tropez, né, na região de praia lá da França, né?
Daí eu pensei, será que ele foi lá, ficou super impressionado e de repente não foi, não foi? O que eu pesquisei, assim, para não fazer bobeira, é a cidade de Nîmes, né, que é uma cidade que eu tenho muita vontade de conhecer, que ela tem coisas Aham, romanas, e nomes de empresas antigas de tapetes franceses. Aí aham, sim eu fui atrás e tal, legal. para saber de um contexto histórico nesse sentido, né? Mas fora isso, eu não sabia dessa Casa das Borboletas aí, não. É, eu achei interessante também a linguagem que você usa, né? Como Sim. se fosse um guia turístico, né? Conversando com um suposto leitor, tratando por tu, né? É uma carta, Legal. né? Eu falo com alguém falando do Ah, lugar, né? E aí isso foi uma escolha estética mesmo. Eu quis usar aham. a segunda pessoa aí sim, foi para treinar também e tal, foi uma escolha. Eu imaginei que fosse assim, você se colocando no lugar de um guia turístico e publicando um texto sobre, né? Ah, entendi, como se fosse Aham. É. foi também, foi também. Ai, olha. E esse guia, o guia que aparece ali, que é um guia. É um turco, se não me engano, ou é Isso, um turco, o Velho Asilo. Eu achei sim. sensacional, assim. Quando eu li, eu falei, nossa, o cara tá indo longe, né? E daí, a partir Esse tem daí um que fundo de começa. verdade, professor. Oi? Esse tem um fundo de verdade. É mesmo? Aqui em Goiás nós temos uma tradição de colonização do Oriente Médio muito forte, principalmente na cidade de Anápolis, aqui em Goiânia. Então, se você vai ao mercado municipal de Goiânia, ainda é possível você escutar pessoas que falam, não era turco, mas libanês, né, árabe, né? Aham. E havia um asilo numa dessas lojas que vendia objetos de cobre. Então, eu cresci nessa região, né? E essa figura desse asilo falando em árabe, enquanto ela jogava damas com outro colega dele, ela é muito forte na minha mente. E eu Aham. lembro que eu era criança, meu pai andava comigo pela Vila Nova, pelo centro aqui da cidade, as regiões antigas, e ele cumprimentava o seu asilo, e era muito interessante, eu gostava muito de ver, porque ele falava em árabe com os colegas, e quando meu pai comentava, ele falava num português muito sotaque, assim, sabe? Sei. Então, esse Azil, ele é um personagem que eu tirei da minha mente, assim, da minha realidade, né? De algo que Aham, existia. legal. Coloquei ele lá na França e fiz ele ser turco. Eu acho que ele era Legal. libanês. Não, agora, outra coisa impressionante no conto, e talvez seja o mais impressionante, é a descrição desses insetos, né? Que vão meio que como que chama? Que nem camaleão, né? Vai Sim, pegando do ambiente né? As imagens dos tapetes, né? sim. E essas imagens têm muita referência mitológica e histórica também, né? Então, parece, por isso que talvez dê essa impressão de um conto que exigiu muita pesquisa e tal, né? A mitologia foi a forma como o Fantástico entrou na minha vida, né? Então eu Ah, sou pesquisador de mitologia. Talvez venha do repertório mesmo e tudo mais, né? aham, Não foi algo é algo que eu quis de propósito colocar e eu acho que para mim é muito importante mitologia, é um negócio que eu gosto muito e o meu doutorado tem a ver sobre mitologia também. Eu fiz doutorado com um antropólogo, meu orientador é um antropólogo. A minha esposa, ela é uma doutora em história indígena, que a gente conversa muito sobre mitologia indígena, sobre essas questões. Eu acho que é uma fonte de inspiração fantástica, né? Se você pega aham. quase todos os autores o Borges era apaixonado em mitologia nórdica, né? Nos Vikings, nas histórias de Odin e etc. O Tolkien, né? Lord of the Rings é uma releitura de vários mitos celtas, nórdicos. Então, a mitologia, para mim, é uma fonte constante de inspiração. Legal. Eu tô curioso para saber o que eles acharam dos meus contos. Eu tô até com medo, assim, sabe? Comentários. Sim, claro. Ixi, vamos lá. Eu vou ali, tá bom? Eu não consegui ler o último, eu consegui ler só dois. Eu gostei muito do primeiro.
Eu acho que o primeiro foi, tipo, aquele conto que me deixou até feliz, sabe? Tava num dia muito ruim, aí eu li o primeiro conto e fiquei muito bom. Mas eu não gostei do segundo. O segundo Opa! é muito chato. Tipo, se for porque ele é muito destrutivo e eu não consegui me sentir imerso a ele. Mas em comparação ao primeiro, que, tipo, é uma trama tão simples, mas, tipo, cara, esse final foi maravilhoso. O final dele foi muito, tipo, cara, que legal, sabe? E eu li minha última leitura foi um livro de um escritor japonês, que eu não sei pronunciar o nome dele, mas é Se Todos os Gatos do Mundo Desaparecessem. E, pô, é essa mesma coisa, sabe? Tipo, é o cara que ele descobre que ele vai morrer, o diabo aparece e fala assim, não, você pode sobreviver se você decidir uma coisa do mundo desaparecer a cada dia, você sobrevive. Tipo, essa é a história do livro. Eu me lembro na hora quando eu tava lendo o seu conto, porque, tipo, esse livro aqui tem uma pegada mais melancólica, de reflexão e tal. O seu, sim, vamos barganhar com o diabo para a gente conseguir sair dessa de uma forma melhor, sabe? Tipo, ele fala, não, beleza, eu sei que eu vou morrer, mas peraí, é meu aniversário, deixa eu pelo menos escolher alguma coisa, sabe? E o livro, tipo, é muito sutil a comédia, pelo menos eu achei, sabe? E o que tá falando, um pouco de culto, mas eu não sei, né, nesse sentido de, tipo assim, as discussões estavam tipo assim, ah, tá bom, legal, parabéns. Mas Seu nome, por favor? meu nome é Carol. Carol. Isso. Carol. Que massa. Eu só ouvi os seus elogios, eu não ouvi as partes ruins. Cara, você não acredita. Eu acho que esse livro que você falou é do Kawamura, não é não? O livro dos... Se você não acredita nisso, olha, meu conto que você gostou foi inspirado em algo japonês também. Existe uma pintura japonesa, um dia você procura, de um grande esqueleto saindo do céu e indo ceifar a vida de algumas pessoas. É uma pintura medieval japonesa e foi nela que eu pensei quando eu estava escrevendo esse conto. Olha isso. Que coisa. Ah, legal. Caraca, velho. Obrigado por ter lido, obrigado por ter gostado e vamos. Que bom que você percebeu o humor, né? Porque é um conto bem humorado, falando sobre a própria morte. Que eu não queria fazer um negócio triste, eu queria fazer um negócio assim mais engraçado sobre a própria morte, né? E tem um autor que eu gosto muito japonês, cujo nome eu também não vou lembrar, mas ele escreveu um livro muito bom que chama A Casa das Belas Adormecidas. Um dia dá um Aham. Kawabata? Kawabata, Aham. vencedor do Nobel, né? Eu acho. E assim, ele não tem a mesma pegada do Kawamura, viu? Ele é mais realista, ele não tem essa pegada. Mas eu gosto muito dessa literatura mais direta e com uma ironia mais fina, né? Aquela coisa assim que você pega nas entrelinhas. Isso é muito bacana, que bom. Sobre o outro conto, eu não sei qual que é a ordem, né? O segundo conto é o das É o borboletas. Maison. O primeiro é o dos benefícios de se morrer, o segundo é o Maison e o terceiro as Irmãs Saragossa. Certo. E sobre o outro conto, eu concordo contigo, Carol, porque ele é muito descritivo, né? Não tem ação na história. Né? Ele é um conto que descreve um lugar. Não tem um personagem, não tem algo que aconteça de fato. Né? Realmente, é uma crítica boa. Né? Talvez ele perca fôlego nisso aí. É que eu senti igual quando eu tava lendo. Ah, como é que é o nome do livro do Peri? O Guarani. O O Guarani. Guarani, né? Só a descrição dos negócios, de onde se passa. E quando a gente estava tendo essa matéria desse livro, todo mundo do meu grupo falou assim: esses dois primeiros capítulos são chatos pra caramba. Assim, velho, nossa, assim, que legal, sabe? Mas a descrição que foi de forma descrição, tipo assim, porque eu parava e eu ficava tipo assim, nossa, mas. Aí eu tentava visualizar e não vinha nada na minha cabeça e eu só conseguia ver mariposa. Não, as mariposas continuam voltando e ele.
Se eu não estivesse escrevendo uma coisa que eu não soubesse ver, e aí eu fico só tipo, desinteressada. Não, Eu senti a mesma coisa lendo um clássico, chama Moby Dick. É um dos livros mais chatos que eu já li, porque tem um capítulo inteiro sobre a descrição das caudas das baleias. A Não, baleia cachalote tem a cauda assim, a baleia não sei o que tem a cauda... tem Longuíssimo. uns trechos assim, né? Mas não vai dizer que o livro é todo chato, né? Não, aí as últimas 10 páginas são muito divertidas, mas até chegar lá, é um clássico. Mas, assim, isso para mim tem uma explicação histórica, né? Nós, e estou dizendo nós, mesmo as nossas gerações, né? A de você, eu acho que, imagino que vocês sejam mais novos do que eu, né? Nós somos nós temos uma tradição muito pautada no que a gente chama de plot, né? Na narrativa que a gente aprende desde muito cedo, com principalmente as narrativas cinematográficas norte-americanas, que é Aham. essa ideia de uma história que é contada com começo, meio e fim, e com 3 partes, né? Jornadas. Pessoas de outros períodos, por exemplo, né? Ai, meu Deus, como é o nome do autor de Moby Dick? Melville. O Herman Herman Melville. Melville. Aham. Você percebe muito claramente que pessoas dessas épocas tinham uma percepção um pouco diferente do que seria literatura. Né? Eles, por exemplo, ensinam coisas nas histórias, porque as pessoas liam com mais tempo e elas procuravam nos livros outras coisas. Há relatos históricos, por exemplo, de pessoas que inseriam suas teorias científicas e biológicas dentro dos seus romances, porque era a única forma que as pessoas iam ter de conhecer essas teorias. Então tem um pouco a ver com isso, e tem um pouco a ver também com a nossa ojeriza, por causa dessa nossa cultura, a literatura de sensação. Né? Que é aquela literatura que não te quer levar a algum lugar, ela te quer fazer sentir algo. Ela te quer fazer sentir um momento, sentir um ambiente, como a poesia faz. Né? Tem poesia que você... É a diferença entre você ver uma história e você ver uma cachoeira. Quando você vai ver uma cachoeira, ou mar, ou uma montanha, não existe uma história na cachoeira. Não existe uma narrativa, um personagem na cachoeira. Ela te dá prazer pela estética dela sendo aquilo. Então existe muita literatura que tenta capturar essa forma de fruição estética, que é você Aham. sentir algo. Só que é muito arriscado, porque sentimento é muito subjetivo, né? Então, o que às vezes eu acho que eu estou conseguindo, que é o nosso caso aqui, né? Passar uma sensação onírica de um sonho, para você é borboleta chata. É difícil, é Aham. mais Sim. complicado do que simplesmente você contar uma história que te prende, né? Aham. Não, Né? eu acho que é isso mesmo desse conto, né? Que eu fui capturado pela sensação ali. Falei, nossa, que coisa impressionante isso aqui, né? Como se eu Tem gente que vai estivesse gostar vendo. e sentir, tem gente que não É, vai, né? aham. Mas tem muito a ver com o que você falou, né? Uma Uhum. semelhança mais com a poesia, né? Exato. Aham. Eu não ouvi. Não, a Ananda falou, o problema está em você, Kel. A culpa é sua, Carol. Vai estudar. Não, não tem nada a ver. É mais subjetivo, né, Carol? Depende, né? Tem gente que adora o Melville, tem gente que, né, não tem o que fazer. Nossa. Essa reflexão que tem me incomodado bastante ultimamente, sabe? Talvez ele pudesse me ajudar, sabe? No começo, no começo, Fala mais alto. no começo ele fez um relato sobre a experiência dele com a literatura, né? Com a escrita em específico. Ele usou uma palavra que eu esqueci, mas acho que era tesão, né? Erótico. Uhum, sim. Eu penso bastante isso quando eu vou escrever, sabe? Mas eu admito que, às vezes, eu entro em longos períodos de hiato, sabe? Tanto em escrita quanto leitura. Isso me incomoda. Por exemplo, Ah, eu acho que em janeiro eu tinha escrito uma música, fiz um projeto lá, gostei bastante do resultado. E desde lá não escrevi mais nada, tá ligado? E aí eu voltei recentemente por conta do professor. Falei, caramba, tem uns 5 meses que eu não escrevo nada, tá ligado? Isso me faz Cara, sentir meio bate um pouco, cara. Porque quando eu volto eu gosto, sabe? Muito gostoso de escrever e de ler também. Mas, por vezes, eu entro em outras coisas, em outras áreas de arte e tal.
e acabo me desprendendo um pouco disso. Você enfrenta muito esse problema durante a vida? Ou você já desenvolveu um método para lidar com isso e, sabe, consegue voltar com você que está se perdendo? Cara, você compõe também, então? Bom. Eu sou rapper, né? Ah, que massa. Muito próximo, né? Literatura desse tipo de música. Que bacana. Se você tiver algum trabalho que quiser passar depois, eu gostaria muito de escutar. Da hora. Eu vou te chamar de Capitu porque eu esqueci. O professor falou seu nome. Como é que eu te chamo? Eu vou te chamar de Bentinho. Capitu, é o seguinte. Você descreveu algo que eu vivo também, muito. E assim, tá. Eu tenho um grande amigo chamado Guilherme. Ele é médico, ele é um cardiologista. E nós somos amigos de infância. E o Guilherme, ele tem uma verve poética de nascença, um negócio que surgiu com ele, não sei explicar, que ele seria o melhor poeta que eu já li se ele escrevesse porra de poesia. Ele escreveu 2 poemas e ele tem 40 anos. Um dos poemas que ele escreveu, que é um dos meus favoritos, ele falou, Zé, eu fiquei 5 anos para escrever. O poema tem 10 versos. Ele demorou 5 anos para escrever aquilo. Para ele, o negócio surge a conta-gotas. E ele não tem pressão nenhuma, porque ele foi para outro rumo. Ele é rico, ele ganha muita grana, ele não tem pressão nenhuma. Ele escreve quando ele quer. E quando ele faz, fica tão bom, mas tão bom, que eu fico com vergonha. Então eu acho que para cada um de nós é diferente. Né? Tem o Whitman, né? Aquele poeta americano, que ficou a vida inteira escrevendo o mesmo livro. E ele morreu velho, ele morreu de barba branca. Assim, ele ficou a vida inteira escrevendo o mesmo livro. Colocando uma palavra, retirando. O Murilo Rubião, que é esse escritor que eu e o professor gostamos muito, ele escreveu 33 contos na vida inteira. E ele ficava horas e dias e vezes indo e voltando com esse texto. O que eu te digo da minha experiência? De novo, não tem fórmula pronta, né? Eu me propus em 2011, eu fiz uma reclusão pessoal, eu fiquei isolado por 6 meses, sozinho, numa biblioteca. É romântico falar assim, não, eu ia no banheiro e eu almoçava também, assim, né? Não fiquei magro e etc. Não, eu tinha que, né, estudar e tal. Mas assim, e aí naquele momento eu ouvi de um escritor a ideia de que era preciso escrever todos os dias. Que para você conseguir definir a sua prática, você tinha que escrever diariamente, criar o hábito de escrever. E eu fiz isso por muitos anos. Eu escrevia todos os dias, à exceção dos domingos que eu descansava. Então, às vezes eu escrevia um parágrafo, às vezes eu escrevia uma frase, às vezes eu escrevia um livro inteiro e o negócio saía assim do nada, mas religiosamente eu escrevia, com inspiração, sem inspiração, com raiva, sem vontade, eu escrevia. E eu fiquei fazendo isso muitos anos. E ao final, o que eu descobri? Não mudou nada, tá do mesmo jeito. Honestamente, eu escrevi coisas muito melhores depois do que nesse período. E escrevi coisas ótimas também nesse período. Né? Então, a minha percepção, Capitu, é a mesma dos antigos gregos, nesse caso. Existe um quesito, um elemento de inspiração que não vem da gente. Eu sou ateu, eu não acredito em Deus, eu não tenho religião. Mas eu entendo que a inspiração é uma confluência de acasos que acontece só de vez em quando. E quando ela acontece, você tem que estar preparado. Então não dá para você parar completamente, que enferruja mesmo. Mas quando ela acontece, e aí você faz. Para algumas pessoas, essa confluência precisa de mais coisas para acontecer. Tem gente que escreve depois de uma tragédia, depois de um evento muito traumático ou muito importante, aí ela consegue fazer isso. Tem gente que escreve do banal. Eu sou mais assim, né? Eu tenho um conto que eu gosto muito, que vai ser publicado em breve, eu espero que vocês um dia leiam, que ele surgiu porque eu estava dirigindo numa marginal que nós temos aqui, aquelas marginais que margeiam os rios, né?
de noite, e tinha acabado de chover, era de madrugada, a rua estava linda, eu estava me sentindo muito bem, e as luzes dos postes iluminavam o asfalto recém-molhado de uma maneira que me lembrou a pele de um animal marinho. E eu dirigindo e ouvindo Nirvana, não sei se vocês gostam, ouvindo rock, e passando por essa marginal sozinho, 3 da manhã, e vendo, eu tô dirigindo sobre uma baleia, uma baleia de pele negra. Isso me inspirou de tal maneira, que um mês depois surgiu um conto por causa disso. E foi por isso, por causa desse negócio. O que eu posso te dizer, de minha parte, é que, para mim, os elementos da literatura não geram literatura imediatamente. Eu preciso digerir eles primeiro. Quando acontece, eu tenho que sentar e fazer. Porque se deixar passar, você não recupera. Você não volta. A ideia não volta mais. Você precisa, se você estiver na prisão, igual o Marquês de Sade, escreve no papel higiênico. Mas escreve. Não deixa passar o momento que surge. Meu caso é assim. Não sei se respondi. Legal. Falei muito já. O que você achou dos meus contos aí? Alguém me fala, eu estou curioso ainda. Agora você está escrevendo alguma coisa? Tô. Tá horrível. Eu tenho um plano de escrever um romance para o ano que vem. Eu fiquei muito encantado com uma leitura que eu fiz de um viajante chamado Saint-Hilaire, um viajante francês que viajou pela região interior do Brasil no século XIX, 1800, bolinha. E ele faz uma descrição do que ele viu que me marcou muito. E eu estou pensando em escrever algo sobre isso, sobre a formação do Centro-Oeste, né? A partir de uma perspectiva mais crítica do que poética, assim, sabe? Um negócio mais marcante, assim. Tá vendo? Surgiu por isso. Aí eu consegui escrever algumas histórias, alguns textos, mas vai ser um romance, Ellen, não vai ser um conto, não. Um romance histórico? Pois é, eu não gosto do nome, mas acho que vai acabar sendo, sabe? Vai acabar sendo. Eu não gosto da ideia do romance histórico, porque não tem nada mais ficcional do que um romance histórico, né? Mas talvez seja isso. Essa foi a resposta mais chata que eu dei hoje. Vamos fazer outra pergunta aí. Mais perguntas sobre os contos? Ah, mas ele pediu pra falar sobre o conto dele, eu vou falar sobre o conto dele. Não, então fala. Fala. Eu admito que compartilho muito da perspectiva do Kel em relação ao primeiro, tá ligado? Eu achei muito foda a ideia, porque, inclusive, o professor, a gente tá escrevendo conto pra essa aula que o professor tá passando, e eu tô pensando no meu, sabe? E eu tive várias ideias, hoje sentei pra escrever, tive uma nova, mas ontem eu tinha lido esse conto com meu amigo, ele não tá aqui, mas ele também tinha gostado bastante, tá ligado? Falei, mano, é impressionante como ele consegue transformar algo cotidiano, mas ele tem uma ideia que, tipo assim, nunca tinha pensado nisso, tá ligado? A morte chega aqui, tem esse desfecho, assim. E aí eu fico pensando no processo que você tem, desde o primeiro insight até chegar na conclusão, tipo, qual percurso você utiliza até chegar lá, sabe? Qual o critério, lapidação e referências que você usa, mas, sabe, eu achei muito foda e criativo essa ideia, sabe? Eu achei muito interessante. Obrigado, valeu. Nenhuma crítica? Eu tô esperando as críticas. Fala mal do segundo também, e aí faz igual aquele. Pô, eu tenho dificuldade pra digerir também quando é muito descritivo, tá ligado? Admito. Talvez seja por conta dos textos antigos que a gente acaba lendo, sabe? E aí tem muito disso mesmo. Sim. É algo que eu não tô muito acostumado, sabe? Mas eu acho que eu tenho pelas marcas, assim, também não preciso fazer muito mais, tá ligado? Mas eu achei da hora. Eu não vou te criticar tanto, mano, porque eu fico Pô, cara. com receio, mas eu não Tá. assim, tem fora desse. Eu fico grato.
Valeu demais. Enfim, o processo criativo é aquilo que eu falei, né? Cada um faz de um jeito e acho que cada um vai descobrir. Eu estava lendo esses dias sobre um escritor, eu não vou recordar quem, que escrevia andando. O cara escrevia assim, sabe? Tem jeito. Agora, uma coisa que eu posso dar de conselho que funcionou para mim é muito cuidado que a gente tem que ter com o momento que a gente quer mostrar a obra inacabada para alguém. Então, vamos supor, eu também componho música, Capitão. Às vezes eu faço algumas coisinhas assim. Não é rap, tem menos palavras. Mas tem sempre um momento quando eu estou escrevendo, vários, em que eu me sinto inseguro se aquilo está legal ou não. E eu preciso mostrar para alguém, para dizer, olha, o que você está achando disso? E eu tenho tentado evitar fazer isso no meu processo criativo. Por quê? Porque depois de vários anos fazendo isso, seus amigos já começam a fugir de você. Porque você sempre pega os amigos específicos, né? Que são os seus pacientes budistas amigos que te aturam, né? E lá atrás, quando você começa a fazer isso, os caras acham massa. Nossa, Zé, isso aqui tá legal. 10 anos depois, você continua mostrando, o cara não quer saber mais disso. E a sua família, se você tem uma relação boa com a sua família, vai sempre elogiar. Se você tem uma relação mais ou menos com a família, vai sempre criticar. Agora, falando sério quanto a isso, só a gente tem a concepção acabada do que a gente está fazendo. E mesmo assim, nós temos dúvidas, porque pode mudar no meio do caminho, né? Então, é preciso tomar muito cuidado com quem você pega conselho e com que parte do seu texto você vai mostrar para os outros. Porque, às vezes, você está querendo uma reação do outro e ele não vai ter. E tem pessoas que dão péssimos conselhos. Não de propósito, mas porque muitas vezes você tem uma ideia na mente e esse conselho vai te tirar dessa ideia e você vai gerar outra obra. Então, a sugestão que eu posso te dar é essa. Qualquer que seja o seu processo criativo, qualquer que seja o sistema que você vai criar para si mesmo, a obra acabada e cuidado com quem você mostra a nudez do seu texto. Porque isso que você está fazendo é mostrando ele pelado ainda. Você não terminou de vestir ele. Cuidado com quem você mostra, porque às vezes não vai funcionar. Ou pode modificar completamente sua ideia inicial. É o único conselho que eu dou. Sim, Ellen. Eu me identifico muito com isso que você falou, porque eu trabalho numa agência de publicidade, né? E eu ali trabalho com processo criativo, é muito mais rápido, claro, os textos que eu faço lá, mas no começo, eu não sou da publicidade, né? Eu sou formada em psicologia e acabei caindo ali, no caso. Então, eu no começo caía nessa armadilha de mostrar ainda em processo. E eu não entendia que, na verdade, a pessoa ela não consegue visualizar no final que eu já estou dando aqui, né? E daí eu acabava realmente, acontecia isso, de eu mudar de ideia, porque eu pensava, realmente, eu acho que não vai funcionar. E eu não dava uma chance para minha ideia. Porque eu, Sim. né, uma série de fatores. E eu agora tenho medo de mostrar antecipadamente aquilo que eu estou fazendo, justamente porque eu tenho medo que morra essa energia que está me mobilizando para escrever um negócio que parece ainda, como eu não escrevi muito ainda, parece que é muito sensível, sabe? Sim. De opinião alheia. Mas eu gostaria de falar um pouco dos seus contos. Falando em opinião alheia, lá vem. Vamos lá. Colegas, né? Eu tô na fase do quê? Eu vou fazer 37 anos esse ano, então eu gostei mais do conto das borboletas. Talvez eu seja de outra geração. É uma questão etarista, então? Agora estou entendendo. Na minha cabeça, essa teoria. E daí, Sim, eu acho que eu concordo contigo, viu? Faz algum sentido. Os outros dois eu achei muito interessantes. O primeiro é uma coisa que eu já tentei muitas vezes fazer, trabalhar o humor, e eu sempre acabo em tragédia. Eu não consigo usar o... Pra mim, assim, até agora foi um desafio que eu tentei. E deu muito de rumo no meio do caminho. E o que você se propôs, esse desafio a provocar um terrorzinho, assim, realmente foi uma surpresa, porque assim, nossa, vários causos, a gente só foi de surpresa. E eu
na hora que eu terminei esse conto, a Lídia, que, nossa, a mulher que tava varrendo é que a mulher que tava morta. Mas, gente, um negocinho assim, sabe? Aquela situação que você conta ali, fica contando os caos no meio, com as suas primas, e depois não consegue dormir de noite direito, Sim, no banheiro sozinho. Entendeu? Assim, se é esse o efeito que você pretendia, eu achei, nossa, realmente. E depois eu pensei, cara, eu vou procurar, né, esse autor na internet, porque eu imaginava que era uma pessoa mais velha. Eu pensei, gente, é um cara novo ainda. Escreveu isso. Na minha olha cabeça, isso, olha isso. é uma coisa assim, o seu texto me passa uma maturidade, entendeu? E eu gostei muito da inteligência que você tem ao escrever, das escolhas que você faz, né? Não são escolhas bobinhas, porque o humor, nossa, o humor eu acho que é uma das coisas mais difíceis que tem pra mim. Sim. Você pode cair numa coisa bobinha ou numa coisa que tem muitas armadilhas ali que para resolver mais fácil a situação. E você conseguiu de uma forma bastante eficaz, assim. Apesar de que o que eu mais gostei foi da borboleta, eu tenho que dizer que esse daí da morte, da barganha com a morte, apesar de às vezes para mim ter uma coisa mais pegada meio publicitária, meio assim, sabe? Mas eu gostei também bastante. Eu agradeço, obrigado pelos elogios. O humor parece que é o mais difícil que tem mesmo. E agora, a sua formação em psicologia talvez te ajude a explicar por que você tenta humor e acaba em tragédia, não? Não sei exatamente. Tem um autor aqui, tem um autor que me fez uma entrevista uma vez, dessas entrevistas, professor, que você fez, que ele Aham. aproxima muito o humor do horror e do fantástico. Ele chama José Fábio. E ele fala que em todos esses casos, a, o lance é você dar uma rasteira no seu leitor. Mas o leitor sabe que a rasteira vai acontecer. Né? A rasteira, no humor, vai gerar o riso. É uma coisa inesperada que vai acontecer. No terror tem que gerar o medo, o susto, né? Só que nós não somos leitores ingênuos, né? Todos nós temos bagagem. Então, uma hora, a gente já sabe que vai acontecer. E mesmo assim, o sucesso acontece quando você consegue fazer com que mesmo o leitor esperando a rasteira, ela venha no momento que ele não espera. Isso é muito Aham. difícil. Isso é muito Legal. complicado de fazer, né? Mas esse é o truque sempre. Por isso ele fala que tanto o humor, quanto a piada, quanto o caos de terror tem essa mesma. Mas nesse conto, eu tentei pensar na ideia de que eu não me assusto com livro de terror. Não sei vocês. Tem poucos livros de terror que me dão medo. E tem um autor, acho que é o Roas, professor, o Davi Roas. Sim. Ou não, eu acho que é o outro do Fantástico lá, o italiano, o Cesarani. Aham. Ele fala que o horror, o complicado do conto de horror é porque ele precisa ser psicológico primeiro. Você precisa. O mais difícil é você causar um tipo de susto que vem do pensamento posterior ao que aconteceu, não do que aconteceu. Então não é assim. É fácil você assustar quando você mostra alguém sendo comido por um monstro. Num filme de terror de gore, por exemplo, né? Você está numa sala escura e o monstro aparece e te mata. Mas o horror psicológico é aquele que vem de você olhando a porta escura e não sabendo o que vai acontecer. Então ele é posterior à percepção. Você percebe o perigo, mas depois você pensa nele. É o que acontece na Outra Volta do Parafuso, aquele clássico, né? Sim. É você pensar, peraí, o que aconteceu? Nossa, então foi isso? E aí você sente uma espécie de vazio horroroso, assim, né? Que foi a tentativa que eu fiz. Depois que aconteceu, você percebe. Ela estava morta. Não era essa pessoa que estava morta, era outra. E aí você começa a lembrar. Ele falou com ela. Ela riu para ele. E aí você começa a criar essa sensação. Assim. Mas não é no conto. É depois. É depois do conto. Então, esse foi o exercício, né? A minha tentativa. Mas eu não sei escrever horror. Aquilo foi uma das minhas primeiras tentativas de fazer isso, né? Eu achei esse terceiro conto um fantástico, muito bem trabalhado e bastante típico do que o Todorov descreve, né?
E, Da assim, inquietação sempre, né? tem um contexto bastante realista, né? E algo completamente sobrenatural que acontece ali e tem uma hesitação, assim, né? Se bem que depois fica a resposta é do sobrenatural Ele vai mesmo, para o né? sobrenatural. É, Né? e achei também o anel, né? Sim, Ele também é um recurso bastante recorrente nesse tipo de narrativa, né? Que é do objeto mediador ali, né? sim. Né? Aham. É o que prova o improvável. É, não, então, eu achei muito, muito bem realizado, né? E o que tem de original é a ambientação nessa região interiorana do país, que a gente não sabe exatamente onde é, né? Sim. E eu achei que o tamarindeiro seria uma referência ao Augusto dos Anjos. Não sei se foi Não, essa proposital. Não, foi. Não foi não. Essa não foi não. Essa realmente eu não sabia. eu Dos anjos também. falam alguma coisa sobre tamarindeiro, eu não sabia, realmente. Não, achei muito legal. O cara tá falando do Augusto dos Anjos aqui, né? Essa não Paraíba e foi não. tal, né? É, Mas beleza, assim, enfim, eu gostei de todos, né? E achei eles, além de ter gostado de todos, achei eles diferentes entre si, né? Embora tenha uma coerência, né? Tem algo um traço semelhante lá, né? sim, Todos dialogam com o fantástico, com o maravilhoso, com esses gêneros, né? E, e tem um trabalho com a linguagem mais ou menos que é mais ou menos parecido, né? Uma sim. linguagem meio um pouco mais rebuscada do que a da literatura mais contemporânea, né? É. O- Inclusive, eu queria perguntar assim, se você pensa em reunir todos esses contos e publicar todos eles num livro, porque você falou de outros contos seus que estão esparsos aí, né? Certo. Esses contos, eles são todos publicados. Aham, O das Irmãs Saragossa está no livro. O, o outro foi publicado em jornal, né, virtual. E o outro aham. foi o ganhador de um prêmio Bula de literatura. Aí eles foram publicar também. Então tá tudo separado e publicado. E essa questão da linguagem rebuscada, professor, já me acusaram muito disso. Assim. Eu acho que com o tempo você vai vendo que estilo que fica mais confortável. Eu me sinto mais confortável escrevendo assim. Não, não é uma crítica, não é uma Não, crítica da eu minha entendo, parte. mas assim, é o meu Aham, jeito mais de escrever. Não sei bem por quê, né? Não sei bem por quê. A literatura contemporânea eu tenho um pouco de dificuldade com ela por ser uma linguagem diferente dessa. Talvez porque eu li muito pouco. Não sei, não sei. Literatura contemporânea. Eu queria perguntar o que esses meninos leem. Pode perguntar? pode, claro. Principalmente aquela menina de amarelo lá no fundo. É a Leia. Oi! Ela fugiu, ela ficou bem na quina, só que ela não sabe que eu só consigo olhar para ela, assim, de onde eu tô aqui. A direção fica bem nela, assim. Ela quer falar? Não, não, eu só tô ouvindo. Tá bom. Outra pessoa, então. Fernanda, Gabriela, Carlos. O que vocês estão lendo? É, Eu não ouvi. Pô, o Kel falou assim, perguntar o que você lê é perguntar como é que você transa. Nossa Senhora! Tá, então, como é que vocês transam? então, eu gosto de ler muito literatura fantástica também, olha que coincidência. Principalmente a literatura sul-coreana fantástica, como Han Ah, Kang, legal. e principalmente Han Kang, Certo. o japonês Murakami também, eu adoro. Estou terminando de ler um que
1,87, eu acho. Sei, aham. As leituras principais, digamos assim, que gosto de ler, eu faço parte de um clube de leitura dessas, de literatura coreana e japonesa, então são livros que eu leio todo mês, mas às vezes eu leio outras coisas, como filosofia também, é um gênero que eu gosto de ler, e também antes dessas leituras que eu tô fazendo agora, eu tava lendo Edgar Allan Poe e Carmilla, que são Carmila, olha aham, só. se gosta assim dessas coisas, eu gosto muito. Livros que aparecem aí pra mim que eu falo, não, e aí só não é muito. Legal. São isso. É uma boa variedade, né? E, Carol, você acha que isso influencia o seu jeito de escrever? Pouco. É Não. mesmo? Não, porque esse ano eu tô escrevendo menos por causa do TCC, então a minha parte literária ficou assim, ok, fica aí um pouquinho. Mas o que eu costumo escrever, ele é mais, sei lá, é uma cotidiana. Mas, assim, eu nunca explorei o fantástico. Eu gosto muito de ler fantástico, mas nunca explorei escrever fantástico. Eu acho que eu gosto mais de escrever, tipo, umas coisas meio, tipo, melancólicas, tipo, uma crônica. Sim, sabe? Não é muito o que eu leio atualmente do que o tema e as coisas que eu... Mas é bem pouco também. Interessante. Mais alguém? Eu queria mais alguém. Ó, Eu comecei assim, quando era adolescente, eu comecei a ler com a minha mãe o Sidney Sheldon. Sidney Sheldon, olha Você já isso. ouviu falar? Foi minha iniciação sexual. Ó, ok. As coisas, pra mim realmente estava misturado no começo, porque foi ali que eu peguei o gosto pela leitura mesmo, sabe? Mas depois eu fui, quando eu comecei a desenvolver um pouco mais de autonomia, buscar meus livros por conta própria, eu descobri, e para mim marcou a minha vida, um livro que é Perfume, sabe? A história de um Sim, a assassino. história de um assassino. Eu É do gosto Steve Kind, eu acho. muito. É um negócio que me emocionou, assim, porque eu torcia muito para que ele se desse bem no final. Eu pensei, cara, eu gosto de psicopatas, né? E daí, eu tinha esse negócio, assim, sabe? Eu pegada meio policial, depois eu li Agatha Christie, eu gostei muito de Edgar Allan Poe, também, uma investigação, uma coisa meio obscura, aquele negócio, textos escuros, sombrios, chuvosos, coisas que me levam pra isso, sabe? Só que eu também gosto de umas coisas, né? Agora eu tenho gostado de umas coisas mais filosóficas, assim. Eu vou fantasia, filosofia, porque, por exemplo, gostei muito de Grande Sertão Veredas, que é uma coisa que me introduziu, assim, disse, nossa, que negócio, nem sabia que fosse gostar tanto desse negócio. Daí, recentemente, eu comprei Montanha Mágica, né, que por indicação de um professor, e deu um dia, talvez eu leia, mas disseram que é muito bom e que tem essa pegada bastante filosófica, né, e é uma coisa que eu gosto muito, sabe? Eu gosto de explorar várias camadas naquilo que eu leio e eu percebi que é o que eu gosto de escrever. E para essa matéria de escrever um conto, que é sobre uma família de bonecos infláveis, né? Uma E família de bonecos infláveis? Olha, né? olha só. Foi uma ideia que eu tive um tempo atrás, não dei muita bola para ela, e daí pensei, bom, por que não, né? Eu estou me desafiando a tentar desenvolver algo ali, explorando a materialidade deles, explorando uma história ali de, por exemplo, que nem você falou da filosofia, né, Atena, né, que surgiu já, nasceu adulta. Eu lembrei do meu conto porque a minha personagem protagonista, ela vai ser criada indo contra todas as regras da sociedade, ela vai ser criada já adulta. E ela vai ser uma pessoa que não tem memória de infância, não tem passado. E daí a questão da filosofia vai ficar por conta disso, sabe? Então, mais ou menos isso. Foi um teaser bom aí, eu fiquei curioso para. Interessante. Eu admito que
é fantástico, eu costumo ler. Eu sempre gostei muito de literatura do cotidiano. Tanto que até hoje eu acho que um dos livros que eu mais gosto é A Bebê de Laranja Lima, do Mauro Vasconcelos, tá ligado? Uhum. Eu gosto pra caramba desse livro, cara. Massa. Gosto muito do Bukowski, Ah, o Chinaski, tá ligado? Eu gosto muito do Uhum. trampo dele. Eu li recentemente uns dois dele, do Chinaski. Ele fez um que é Cartas de Rua, Cartas da Rua, sabe? Gosto muito, tô muito fã. Tenho lido Guimarães Rosa também, Pequenas Primeiras Histórias. Eu acho muito foda como o Guimarães Rosa escreve, porque ele literalmente consegue. O último que eu li, por exemplo, ele escreveu sobre uma vaca, tá ligado? Basicamente a jornada de uma vaca que se perdeu do dono e tá voltando pra casa. E ele consegue fazer uma reflexão filosófica a partir dessa vaca, mano. Impressionante. É um desafio, difícil de fazer, É, né? esse homem é diferente, ele é diferenciado, tá? Como eu gosto de misturar o cotidiano com essa introspecção filosófica também gosto muito da Clarice Lispector, né? Porque ela faz muito isso, tá ligado? Então, a Estrela, a Questão da Viva também, que ela vai se mexer na pintura por mais de romance, tá ligado? Impressionante. sim. Também tem aquele da Meu Coração Selvagem. Inclusive, acho Perto do coração selvagem. que eu vou que deve se inspirar Aham, Sim, mas é do sim, James né? Joyce. James no Joyce. Joyce. Ela se inspirou no James Joyce. Enfim, eu acho que esse Espanca, gosto muito Olha, desses nomes. Eu devo ter esquecido algum, mas eu acho que esse é a minha linha, sabe? Não sempre foi, sabe? Desde moleque, assim, eu sempre gostei. E é basicamente isso. massa demais. Eu queria ver só mais um, se alguém quisesse, mas se não, Fernanda, Gabriela, Carlos, que não falaram. por favor. Fala mais alto para ele conseguir. Consigo, pode falar, tranquilo. Tô ouvindo. A entrada no mundo literário ela foi mais um contexto mais romântico. Tanto que, Certo. por exemplo, quando eu era adolescente, meu primeiro livro, de fato, ele foi um romance juvenil. Mas eu não fugi tanto disso. Eu tenho 21 anos, mas com relação às minhas leituras atuais, eu admito que eu gosto bastante de ler livros que envolvem uma sociedade mais distópica. Ah, Ou Distopias. também, Uhum. isso, com relação a, não sei, alguma disfuncionalidade, algo que move a sociedade e ela entra em choque. Isso me Interessante. cativando bastante. Também livros que os personagens eles têm que enfrentar os seus temores mais internos, os seus sentimentos. Isso é algo que me fascina. Então, digamos que eu estou nesses dois temas atualmente. Estou lendo bastante assuntos também voltados à psicologia, principalmente com relação à personalidade e também linguagem comportamental. Uhum. Mais eu tô lendo mais autores que eles prezam por opiniões críticas e especiais também. Eu não peguei seu nome, desculpa. Fernanda. Fernanda. Mas uma curiosidade com relação à minha própria escrita é que eu não fujo muito do tema de romance com relação a desenvolvimento de dois personagens. Só que eu também não gosto, na minha própria escrita, de fazer isso de uma forma superficial. Eu gosto de demonstrar personagens mais reais, em suas falhas, em seus defeitos, em as suas poucas ou quase nenhuma qualidades. Eu gosto de explorar bastante os defeitos dos seres humanos. Nós, em nossa pureza, mesmo que ela seja algo perverso. Se não tivesse os defeitos, não tinha literatura, né? Se não tivessem os defeitos humanos, não teria literatura. Sim. Se todo mundo fosse virtuoso, que história que a gente ia contar? Não sei. Interessante, Fernanda, obrigado. Gente, olha que interessante que eu estava pensando aqui. Eu fiz essa pergunta uma vez, que eu fui convidado para dar uma palestra
sobre literatura no meu antigo local de trabalho, que era o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Aham. Eu fui jornalista do IBGE por 5 anos. E o IBGE é formado principalmente por matemáticos, estatísticos, pessoas que trabalham com as chamadas ciências duras, né? Faz o censo, esses dados. Eu fazia matéria sobre o aumento do preço da mandioca, a diminuição do preço da picanha. Era esse tipo de jornalismo que eu fazia. E aí me chamaram para fazer uma palestra porque descobriram que eu escrevia. Né? Quando eu fiz essa pergunta, né, o que vocês estão lendo? As respostas não podiam ser mais diferentes das de vocês. E sabe por quê? Porque as respostas eram homogêneas. De uma sala de 40 pessoas, porque foi uma palestra grande, das pessoas que falaram, se a gente for definir por gênero, 90% era do mesmo gênero literário. Era livros técnicos, livros baseados, né, livros da área profissional deles, e autoajuda. Era isso. Aham. Vocês estão numa faculdade de letras, né? 4 pessoas que falaram de gêneros tão diferentes, mas tão amplos, né? De literatura coreana, com uma pitada de fantástico, né? Passando, ao mesmo tempo, a mesma pessoa falou deste tipo de literatura para Carmina, que é gótico, europeu, de vampiro, passa para Sidney Sheldon, Clarice Lispector, e aí a Fernanda falou nomes, né? Mas romances que falam do pior dos seres humanos. O que me fascina na gente é que a gente tem, talvez vocês sintam isso, a gente cria um compromisso interno muito maior do que o leitor comum, né? Porque a gente lê para fazer algo mais dessa leitura do que simplesmente essa ideia de livro útil. Né? A utilidade da literatura para quem gosta é muito mais rica e muito mais refinada do que a utilidade da literatura para a maior parte das pessoas. Porque, né, para esses meus colegas de trabalho, o livro útil era aquele que ajudava eles no campo profissional apenas, ou para se melhorar como ser humano, numa ideia de autoajuda. Né? E tinha os livros religiosos também, né? Muitas pessoas liam livros evangélicos, que é uma forma de autoajuda, se você parar para pensar. E aí, quando você pega a nossa capacidade, né, a gente lê com prazer e a gente lê uma gama muito mais ampla e diversa de literatura que existe. Né? A gente lê ficção. A ficção tem todo tipo de história, porque a imaginação humana ela é incapaz de se impor limites. Ela é incapaz de se impor limites. A nossa imaginação sempre imagina uma coisa a mais do que a fronteira. Olha que eu acho isso mágico, eu acho isso muito legal. Eu só não sei o que vai dar, né? Você estuda aí escrevendo, que tipo de conto que vai surgir? Eu fiquei muito curioso, professor, com o fim dessa disciplina de você. Sim, a ideia é publicar, né? E daí, quando tiver a publicação, eu divulgo para você. Nossa, eu vou adorar. Aham. Inclusive, o seu livro está aqui, eu quero mostrar para a turma também, né? Qual livro? O Festa para Raquel. Legal. Esse não é fantástico, viu? Não, mas é um livro muito bonito, uma linguagem muito poética, né? Obrigado. Então, que o Rildo chegou a perguntar como que a gente faz para comprar os seus livros, né? Mas ele perguntou meio baixo, acho que você não ouviu. Desculpa. Passa o endereço que eu mando um para você, se você quiser. Se quem quiser comprar, eu não tenho muitos, mas quem quiser tá no site da Mondro, da editora Mondro, que é a editora do livro, e se eu não me engano, na Amazon também tem para vender. Eu não tenho certeza, mas tá no site da editora. E tá caro, tá R$50 um livrinho de 80 páginas. Não sou eu que defino isso, nada disso vem para mim, viu? Eu não ganho dinheiro quando vocês compram um livro. Incrível, né? Não sei por quê, professor. Não devia ser assim, né? Mas, assim, eu mando o que eu tenho aqui para vocês, se vocês quiserem, não tem problema, não. Um dos meus melhores amigos literários falou que é a pior coisa que eu já escrevi. Eu estou angariando pessoas para falar o contrário, né? Eu preciso de gente para bater nele. Então, se vocês conhecerem pessoas fortes,
pegar ele na saída, então a gente dá um jeito. Manda Professor, o endereço dele aí pra gente. eu tenho. Vou mandar, com certeza. Eu tenho outro compromisso às 6 horas. Eu não sei até Beleza. José, para mim foi muito boa a conversa aqui, muito produtiva, né? E eu não sei se você quer falar alguma coisa para concluir, ou Sim, alguém quer falar alguma coisa para concluir. mas se eles tiverem algo para falar, eu dou preferência. Alguém que não falou, Gabriela, Carlos, Leia. A Fernanda está perguntando se é possível fazer uma última pergunta. Se for uma pergunta muito pessoal, eu não vou responder, mas pode fazer. Ixi. É sobre o processo de escrever do atual romance. Se você tem dificuldade na descrição. Tá. Fernanda, eu gosto da pergunta. Eu acho que vocês devem viver algo parecido, porque parece que a vida cotidiana é um maior entrave para a literatura. Já perceberam isso? Tem TCC para entregar, tem aula para dar, tem um monte de coisa para fazer, e isso parece que vai... Entrevista, né? Tem entrevista para fazer, tem muito compromisso, tem trânsito, né? Então, para mim, na minha concepção, o momento de escrever é sempre um refúgio. Eu não sou do tipo de escritor que acha difícil escrever. E tem muitos escritores ótimos, que veem a escrita como um duelo, né? Que precisam se forçar, tal. Eu não. Quando eu consigo, eu tenho prazer, né? Como eu falei, né? É uma questão sensual para mim de escrita, né? Esse processo ali desse meu novo romance, Fernanda, ele está sendo diferente dos outros, porque eu estou fazendo, sim, uma pesquisa histórica para conseguir escrever. Então, eu estou na fase de escrita, de leitura. Eu estou lendo textos da época, eu estou tentando me inteirar para não falar bobeira. Como eu falei, a minha esposa, ela é especialista no assunto que eu vou escrever, então vai que eu coloco o nome de uma tribo indígena errado, gera um divórcio, né? Acaba o casamento. Vai que eu falo que, sei lá, os índios fulano eram canibais, ela fala, não, eles não eram, gera discussão de relação. Então, eu estou fazendo um processo, só que esse processo ele é atravessado pelo gozo, pelo êxtase, porque de repente eu estou lendo esse cara escrevendo sobre a viagem dele ao interior de Goiás, como ele encontrou, e me dá um ímpeto de escrever sobre uma onça. Porque ele fala alguma coisa da caçada da onça, aí eu sento no computador, eu largo a leitura e escrevo 5 páginas da perspectiva da onça, escrevendo como é que a onça está vendo a diferença entre o caçador branco e o caçador indígena. O caçador que é vestido de metal e o caçador que é vestido de penas. E aí gera um livro, gera um texto, que eu não sei se eu vou usar ou não vou usar. Então, o meu processo é assim, ele é feito agora de trabalho sistemático, de pesquisa, entrecortado por espasmos eróticos de produção. De repente, eu solto alguma coisa. Se eu vou usar isso ou não vou, aí eu não sei. Mas eu não sou esse tipo de escritor, que também existe, que é o sistemático. Eu não sei onde é que a história vai terminar. Eu não sei, eu não tenho um perfil claro dos personagens. Eu vou dessa maneira. E até hoje tem funcionado para mim. Eu não sei, Fernanda, como é que seria o seu caso. Ou o caso de vocês, né? Mas o meu é esse. Respondeu? Obrigada. Por nada. Bom, José, eu agradeço imensamente a sua, né, disponibilidade aqui de ficar mais de 1h30 aqui conversando com a gente. Enfim, gostei muito de conhecer o seu trabalho, né? Até dei uma olhada no seu Instagram que você é músico também, né? Você falou que compõe, Eu né? tento. Aham. Isso. Não, já estou seguindo ali e vendo os vídeos. Legal. E, enfim, você quer falar alguma coisa para concluir? Sim. Primeiro, na verdade, é um agradecimento, né, professor? Professor, muito obrigado pelo convite. Eu gostei muito dessa tarde que nós passamos juntos. E, meninos e meninas, obrigado pela paciência, viu, por me escutar. Obrigado pela paciência por ter lido os meus contos. Eu gostaria muito de ver o que vocês produzem em algum momento. E eu sei que virtual não é igual presencial, assim, eu gostaria de estar aí com vocês, seria uma outra experiência, quem sabe, né? E se vocês um dia vierem a Goiânia,
se vierem a Goiás, me procurem, a gente conversa, venham, vamos trocar, vai ter feira de livro, está sempre tendo eventos literários. Eu conversei muito também com uma egressa aí, né, a Adriana, professor, não sei se eles conhecem, Adriana Alberti. Aham. fiz uma entrevista muito legal com ela, com o professor também, e gostei demais de falar com ela. Ela está sempre com atividades culturais, literárias envolvendo, assim. Espero encontrar vocês, topar com vocês por aí. Eu espero, honestamente, que vocês ganhem dinheiro com a literatura, sem esse romantismo paia de literatura é para sobreviver porque meu olho é verde, eu faço fotossíntese. Meu olho não é verde, eu não faço fotossíntese. Pensem num trabalho. Infelizmente, no nosso país, é preciso ter um sustento para viver da literatura, né? Isso é muito importante. Não se deixem cair em romantismos desse tipo. A gente precisa ter sustento para a literatura, a gente precisa ter dinheiro, e eu ganho dinheiro com literatura esporadicamente. É possível fazer isso, mas nunca, nunca deixem de ser o primeiro juiz de vocês mesmos. Certo, legal. E aí depois deixem os outros julgarem. Eu falei de não deixar mostrar, né, gente, durante o processo, enquanto o texto está nu, mas uma vez que o texto está feito, joguem no mundo e levem as porradas. Levem as porradas. Uma vez com a obra pronta, vocês têm que encarnar essa obra e falar, não, é isso mesmo. E o meu amigo falou que é o pior livro que eu já escrevi, ótimo. Vou ajudar Vamos agora. vamos bater nele. Continua. Sejam seus primeiros juízes, e é isso aí. Eu estou muito feliz. Valeu demais por ter essa oportunidade, viu, gente? Ficaria mais, mas tem mais coisa aqui. Eu agradeço. Eu vou Obrigado, indo nessa, José. professor. Até a Depois próxima. eu queria conversar sobre uma coisinha com você depois, professor. Mas Sim. depois, no outro momento. Beleza. Até mais. Um abraço, gente. Abraço. Falou. Obrigado.